the resolution is adopted, the government of People's Republic of China will be notified accordingly. 主席先生，各位代表先生，首先，请允许我以中华人民共和国代表团的名义，感谢主席。 Meine Damen und Herren, ich erhalte soeben die Nachricht, dass die Nobelpreiskommission des norwegischen Parlaments heute dem Herrn Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland den Friedensnobelpreis verliehen hat. Accordingly, I have directed the Secretary of the Treasury to take the action necessary to defend the dollar against the speculators. Não pode a nossa posição ser a mesma diante de todos os problemas internacionais. Nem é isso que se espera de nossa franca e leal amizade. A Rádio Jornal do Brasil apresenta a história de 1971. Um retrato dos principais acontecimentos do ano em música e informação. Um torneio de ping-pong na China popular marcou o início de grandes transformações no panorama das relações internacionais em 1971. Uma equipe de jogadores norte-americanos foi convidada a participar do torneio e, conseguindo permissão de Washington, foi à China, chegando a ser recebida junto de outras delegações pelo primeiro-ministro Zhou Enlai. O clima de cordialidade foi destacado pelos dois jornalistas que acompanharam a delegação e logo a imprensa de todo o mundo concluía que o torneio tinha servido para tornar menos tensas as relações entre os Estados Unidos e a China popular. Enquanto os jogadores norte-americanos visitavam os principais pontos turísticos da China a convite de Zhou Enlai, em Washington, o presidente Nixon anunciava o fim das restrições impostas por seu governo às exportações de produtos não estratégicos para a China popular. Nixon também suspendeu as medidas que impediam a entrada de cidadãos chineses nos Estados Unidos e as viagens de norte-americanos à China. Era o início do que os comentaristas resolveram batizar de diplomacia do ping-pong. A significant change has taken place among the members of the United Nations on the issue of admission of mainland China. Em junho, o presidente Nixon dava uma entrevista à imprensa e revelava que os Estados Unidos já estavam examinando com outros países o ingresso da China popular na ONU. Mas foi no mês seguinte que as relações entre Estados Unidos e China começaram realmente a mudar. Henry Kissinger, assessor especial de Nixon para assuntos de segurança, conseguiu fazer uma viagem secreta a Pequim enquanto se pensava que ele estivesse viajando por outros países da Ásia. Só 2 dias depois da chegada de Kissinger aos Estados Unidos, onde o fato de ter sido recebido no aeroporto pelo próprio Nixon não foi suficiente para mostrar a importância de sua viagem, é que se soube de tudo. The announcement I shall now read is being issued simultaneously in Peking and in the United States. Premier Zhou Enlai and Dr. Henry Kissinger, President Nixon's assistant for national security affairs, held talks in Peking from July 9 to 11, 1971. Kissinger tivera conferências secretas com o primeiro-ministro Zhou Enlai e fizera os primeiros entendimentos para uma viagem de Nixon a Pequim, em data a ser marcada posteriormente. Em setembro, a 26ª Assembleia Geral das Nações Unidas tinha início com os representantes de todos os países preocupados com o que seria o mais importante tema a ser discutido: a admissão da China popular na ONU. Seguindo a tradição, os debates foram abertos com o discurso do representante do Brasil, o chanceler Mário Gibson Barbosa, que criticou a pressa dos Estados Unidos em conseguir o ingresso de Pequim na ONU
enquanto outros problemas mais sérios aguardavam solução. Timing appears to be irrelevant. The important point, the relevant innovation, would be for this display of realpolitik to result in the United Nations. Mas no dia 18 de outubro, a ONU iniciou os debates sobre o ingresso de Pequim. Estavam em jogo duas propostas. A antiga proposta albanesa em favor da admissão da China Popular e da expulsão de Formosa, e a proposta norte-americana que pretendia o ingresso da China Popular sem a expulsão de Formosa, que, no entanto, cederia seu lugar no Conselho de Segurança ao representante de Pequim. 6 dias depois, a delegação da China nacionalista se retirava da Assembleia, inconformada com a rejeição de uma proposta dos Estados Unidos, exigindo maioria de 2/3 para sua expulsão e com a comemoração ruidosa do resultado dessa votação. In view of the frenzy and the irrational manners that has been exhibited in this hall, the delegation of the Republic of China has now decided not to take part to any further proceedings of this General Assembly. The result of the voting is as follows: in favor 76, opposed 35, abstention 17. The draft resolution adopted. The resolution is adopted. The government of People's Republic of China will be notified accordingly. 主席先生，各位代表先生，首先，请允许我以中华人民共和国代表团的名义，感谢主席和 A proposta albanesa acabou sendo aprovada e já em novembro o vice-chanceler Quang Hua assumiu o posto de representante da China Popular na ONU, fazendo um discurso que para muitos foi surpresa por sua agressividade. Nas Nações Unidas, outro fato importante ocorreria em dezembro, quando Kurt Waldheim foi escolhido para o cargo de secretário-geral da ONU, em substituição a U Thant, cujo mandato estava por terminar. Depois de 8 anos de sucessos, com mais de 220 milhões de discos vendidos, os Beatles se separaram definitivamente. Desligados financeira e afetivamente, Lennon, McCartney, Ringo e Harrison novamente alcançavam a marca de milhões de discos vendidos, agora gravando individualmente. Nós somos mais famosos que Jesus Cristo, dizia John Lennon anos antes. Desmanchado o grupo, os Beatles continuaram a ser famosos, cada um para o seu lado. No Vietnã e no Oriente Médio, o panorama não sofreu grandes mudanças em 1971. A guerra no Sudeste Asiático continuou enquanto novas propostas de paz eram estudadas e enquanto Nguyen Van Thieu, candidato único, se reelegia presidente do Vietnã do Sul. Mas houve progressos na vietnamização da guerra. No fim do ano, o número de soldados norte-americanos no Vietnã já tinha sido reduzido para cerca de 150 mil, numa desescalada destinada a deixar a guerra sob a responsabilidade dos vietnamitas até meados de 1972. Assim mesmo, a Guerra do Vietnã causou grandes problemas ao governo dos Estados Unidos, provocando um amplo debate sobre a liberdade de imprensa no país. Alguns jornais conseguiram acesso a documentos secretos sobre a guerra e começaram a publicar artigos comprometendo a imagem formada sobre a posição dos governos Kennedy e Johnson com relação ao Vietnã. A Casa Branca tentou proibir a publicação. A imprensa insistiu e o caso foi terminar na Corte Suprema, que decidiu a favor dos jornais. Daniel Ellsberg, o homem que conseguiu os documentos para os jornais, foi acusado de posse e uso ilegal de documentos secretos do governo e de atentado à segurança nacional, ficando sujeito a ser condenado a até 10 anos de prisão. No Oriente Médio, a situação foi tensa o ano todo, com constantes ameaças de reinício da guerra. Em abril, Egito, Líbia e Síria se uniram para formar a Federação Árabe.
Houve também grandes reformas internas no Egito com a dissolução do Congresso, a reforma da Constituição e a prisão de vários militares acusados de conspiração. Até dezembro, a ONU, as grandes potências e até mesmo um comitê formado por chefes de Estado africanos continuavam tentando descobrir uma fórmula para a paz na região. No fim do ano, Índia e Paquistão é que passaram as manchetes. O clima de tensão e os conflitos internos surgidos com a revolta dos paquistaneses orientais contra o governo central do país acabaram se transformando em guerra entre a Índia e o Paquistão. Já em março, o Sheikh Mujibur Rahman tinha anunciado a criação da República de Bengala, que representaria a independência do Paquistão Oriental. O Sheikh acabou preso e levado para uma prisão na parte ocidental do país. E seus partidários, perseguidos pelo regime do general Yahya Khan, chefe do governo central, começaram a fugir para a Índia, cujo governo simpatizava com a causa separatista. Em poucos meses, a Índia abrigava 9 milhões de refugiados. E em dezembro, a primeira-ministra Indira Gandhi anunciava a decisão de seu governo de declarar guerra ao Paquistão. As tropas indianas passaram então a lutar ao lado dos rebeldes de Bengala, e o cessar-fogo só foi ordenado quando, inteiramente cercadas pelos indianos, as tropas paquistanesas que defendiam Dhaka, capital do Paquistão Oriental, aceitaram a rendição incondicional, 13 dias depois de iniciada a guerra. Com a rendição, o Paquistão Oriental converteu-se em uma nova nação, a República Popular de Bengala, logo reconhecida pela Índia. Apesar do crescente interesse pelas fitas e cassetes, o Brasil vendeu muitos discos em 1971, passando a ocupar o 11º lugar no mercado mundial e o 2º na América Latina. Os intérpretes estrangeiros ainda predominaram, mas alguns artistas brasileiros também conseguiram bons índices de vendagem. Foi o caso de Chico Buarque, com um LP que incluía Construção, considerada por muitos a melhor canção do ano. A economia mundial também sofreu grandes transformações em 1971. No início de agosto, o ouro aumentou muito de cotação e começou-se a falar em desvalorização do dólar. Accordingly, I have directed the Secretary of the Treasury to take the action necessary to defend the dollar against the speculators. I have directed Secretary Connally to suspend temporarily the convertibility. Ainda em agosto, no dia 15, o presidente Nixon anunciava grandes reformas econômicas sem, contudo, desvalorizar o dólar. As principais medidas tomadas por Nixon visando o combate à inflação nos Estados Unidos foram o congelamento dos preços e salários no país, a adoção de uma sobretaxa de 10% sobre as importações e a suspensão temporária da conversibilidade do dólar em ouro. No dia seguinte, Nixon proclamava o estado de emergência nacional para que seu programa econômico pudesse ser realizado. As medidas tomadas por Nixon provocaram imediatamente uma crise econômica mundial. Quase todos os países suspenderam as operações de câmbio com o dólar e mesmo com outras moedas. Como solução para a crise, os Estados Unidos defendiam a revalorização das moedas mais fortes. Mas os governos da Alemanha e do Japão, entre outros, não concordaram com a ideia, alegando que isso prejudicaria suas exportações. 最近の国際通貨情勢に鑑み、現行の円陛下を維持しつつ、 Quase 2 semanas depois de Nixon ter anunciado as medidas que tomaria em defesa do dólar, o impasse continuava. E o Japão resolvia adotar um sistema provisório de câmbio pelo qual o ien passava a flutuar em sua cotação. Um sistema semelhante já tinha sido adotado por alguns países europeus. A solução para a crise só foi encontrada nos últimos dias do ano, quando, depois de um encontro com o presidente Georges Pompidou, Nixon admitiu a desvalorização do dólar. Logo depois, o Grupo dos 10, reunindo representantes dos países mais desenvolvidos do mundo capitalista, formalizava um acordo pelo qual o dólar seria desvalorizado e as moedas mais fortes seriam revalorizadas. 2 dias depois, Nixon anunciava a revogação da sobretaxa de 10% imposta às importações norte-americanas, como medida necessária para que o Grupo dos 10 continuasse suas discussões sobre problemas do comércio internacional. Nixon anunciou a revogação da sobretaxa durante uma conferência com o primeiro-ministro britânico Edward Heath.
Outro acontecimento importante para a economia mundial foi a aprovação do ingresso da Grã-Bretanha no mercado comum europeu. As relações entre a América Latina e os Estados Unidos não andaram muito boas em 1971. A adoção do limite de 200 milhas para o mar territorial pelo Brasil não agradou aos norte-americanos, já descontentes com a posição de quase todos os demais países latino-americanos que antes tinham adotado idêntica medida. No Brasil, o limite de 200 milhas entrou em vigor no dia 2 de junho. Uma semana depois, a Câmara de Representantes dos Estados Unidos decidia em represália adiar por tempo indeterminado a votação do projeto que prorrogaria até setembro de 73 a participação norte-americana no Acordo Internacional do Café. Depois, o projeto acabou sendo aprovado, possibilitando a prorrogação do acordo, apesar de não ter sido alterada a posição brasileira quanto às 200 milhas. Os anos 70 viram nascer uma corrente musical que explodiria em 71, influenciando a música popular em todo o mundo. O chamado folk rock. James Taylor, Carole King, Cat Stevens, Elton John foram os nomes mais comentados do ano. Com eles, a música popular voltou a ser romântica, despojada de artifícios. As letras também procuraram temáticas mais simples, falando de amor e da vida tranquila do campo. A América Latina passou por muitas transformações em 1971. Alguns países mudaram de governo, uns pela força das armas, outros pela força dos votos. Houve até o país que, embora não monarquista, mudou de governo por sucessão hereditária, o Haiti, onde, com a morte do presidente vitalício François Duvalier, assumiu o poder seu filho Jean-Claude, de apenas 20 anos. Antes da morte de Duvalier, a Constituição do país tinha sido reformada, diminuindo-se a idade mínima exigida para o exercício da presidência. Na Argentina, uma crise militar em março terminou com a deposição do presidente Roberto Marcelo Livingston. A crise começou em meio a uma sucessão de greves de trabalhadores que acabou com a ocupação da cidade de Córdoba pelo exército. Mas o descontentamento entre os militares aumentou quando Livingston destituiu o então comandante-chefe do exército, o general Alejandro Lanusse. No mesmo dia, a junta militar, composta pelos comandantes das três armas, entre eles o próprio Lanusse, assumiu o poder. E 4 dias depois, Lanusse assumia a presidência. Que de conformidad a lo acordado por la Junta, modificando los artículos 1º, 5º y 10º del Estatuto de la Revolución Argentina, se ha dispuesto que el señor comandante en jefe del Ejército, Teniente General don Alejandro Agustín Lanusse, en su carácter de presidente de la Junta de Comandantes en Jefe, asuma la presidencia de la nación. Yo, Alejandro Agustín Lanusse, juro a Dios nuestro Señor y a la patria, sobre estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la nación argentina para el que he sido designado, observando y haciendo observar en cuanto de mí dependa el Estatuto de la Revolución Argentina y la Constitución Nacional. Si así no lo hiciere, Dios y la patria me lo demanden. Na Bolívia, o governo mudou de forma mais violenta, com tiros e bombardeios. O coronel Hugo Banzer assumiu a presidência em agosto, tirando do poder o general Juan José Torres. A revolta começou em Santa Cruz de la Sierra e em 4 dias conseguiu dominar toda a resistência. Segundo a imprensa local, houve mais de 100 mortes e cerca de 500 pessoas ficaram feridas em combates de rua. O presidente Juan José Torres tentou distribuir armas ao povo para a defesa de seu regime, mas não o conseguiu e teve de se refugiar na sede da Nunciatura Apostólica em La Paz. No Uruguai, houve eleições. A campanha eleitoral foi bastante agitada, com os tradicionais partidos Branco e Colorado disputando a preferência dos eleitores com uma nova força, a Frente Ampla, uma coligação esquerdista.
Os colorados que já estavam no poder conseguiram a vitória, embora por uma pequena margem de votos. E Juan Maria Bordaberry foi considerado eleito para a presidência. Os blancos, que conseguiram a segunda maior votação, não concordaram, porém, com o resultado, atribuindo-o a manobras do governo e chegando a afirmar que houvera fraude nas apurações. Lo que sabemos, eso sí, son dos cosas. Sabemos que el Ministerio del Interior miente deliberadamente. Y sabemos que no nos vamos a dejar robar. O partido pediu a recontagem de votos e, com isso, até o fim do ano, não foi possível a proclamação dos eleitos. O Uruguai teve mesmo um ano agitado. Os tupamaros sequestraram diversas personalidades e praticaram muitas outras ações terroristas. Já em janeiro, os tupamaros sequestravam o embaixador britânico Geoffrey Jackson, aumentando para 3 o número de seus prisioneiros. Pois sequestrados em 1970, ainda permaneciam em seu poder o cônsul brasileiro Aloísio Dias Gomide e o agrônomo norte-americano Claude Fly. Gomide foi solto no dia 21 de fevereiro, depois de permanecer 205 dias em poder dos tupamaros. Sua mulher conseguiu fazer chegar aos sequestradores 1 milhão de cruzeiros, arrecadados em uma campanha popular no Brasil para o resgate do diplomata. Fly foi libertado poucos dias depois. Tinha sofrido um infarte e teve de ser internado em um hospital. Quanto ao embaixador britânico, continuou em poder dos sequestradores até setembro. Foi solto 3 dias depois de 106 tupamaros terem fugido da prisão de Punta Carretas. Entre eles, Raul Sendic, o fundador do movimento. Durante o ano, os tupamaros praticaram muitos outros sequestros, chegando até a condenar prisioneiros à prisão perpétua. No Brasil, o ano começou com um diplomata em poder de terroristas, o embaixador Giovanni Enrico Bucher, da Suíça, que fora sequestrado em dezembro. Durante 40 dias viveu num quarto pequeno, mal iluminado. 40 dias. Nos primeiros dias me senti totalmente isolado, sem receber nenhum jornal. Bucher foi libertado na madrugada de 16 de janeiro, depois de solucionados os problemas com a substituição exigida pelo governo de alguns dos nomes relacionados na lista de presos políticos que os sequestradores apresentaram, propondo sua libertação em troca da vida do embaixador. No Brasil, não houve outros sequestros políticos em 1971, mas em abril, um grupo de terroristas matou a rajadas de metralhadora o industrial Henning Boylissen, em São Paulo. 2 dos terroristas suspeitos do crime morreram dias depois em tiroteios com a polícia. Em setembro, o ex-capitão Carlos Lamarca era morto por agentes do COD no interior da Bahia. Lamarca foi encontrado dormindo debaixo de uma árvore e foi baleado ao tentar resistir à voz de prisão. Segundo um promotor da Justiça Militar, Lamarca não escaparia de morrer, ainda que fosse preso com vida. As acusações que pesavam contra ele eram suficientes para que fosse condenado à morte. A pena de morte, instituída em 1969, tinha sido imposta pela primeira vez em março, quando um Conselho de Justiça Especial da Aeronáutica, em Salvador, condenou Teodomiro Romeiro dos Santos, de 19 anos, acusado de ter assassinado um policial. Mas 3 meses depois, o Superior Tribunal Militar reformou a sentença. O tribunal, por unanimidade de votos, deu provimento em parte ao apelo de Teodomiro Romeiro dos Santos, para, reformando a sentença apelada, condená-lo à prisão perpétua, em curso no artigo 33, parágrafo 2º do Decreto-Lei 898 de 1969. Deu provimento o voto... Paulo Pontes da Silva, que figurava no mesmo processo e que fora condenado à prisão perpétua em Salvador, foi absolvido pelo STM.